Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Libertação. Já estamos no capítulo 6. Você tem acompanhado essa epopeia de André Luiz, Gúbio e Eloy, não é mesmo? Essa visita às regiões mais baixas, no umbral, perto da crosta da terra, onde está o sacerdote Gregório. E hoje nós vamos continuar a leitura. Então, pegue o seu livro, pegue um papel para ir anotando ou um lápis para você anotar no próprio livro, porque são muitas informações, além do fato de nós apresentarmos alguns sinônimos das palavras mais complicadas que facilitam o entendimento. Então, agora você vai comigo para a sala de leitura. Chegamos. O capítulo 6 fala sobre observações e novidades. O capítulo anterior a gente viu que eles foram naquela cerimônia onde aquela mulher virou loba, lembra? Nós fizemos até em 2 programas. Agora, o capítulo de hoje vai falar sobre observações e novidades. Vamos à leitura? Diz André Luiz: de volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. Por certo, devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, quando eles foram vistos como espíritos neutros. Mas, em verdade, ainda aí nos achávamos em um autêntico pardieiro, como se fosse um casebre, uma coisa suja, uma coisa mal arrumada. De qualquer modo, diz André, era para nós um imenso consolo contemplar algumas estrelas, como vocês estão vendo aí no projeto Imagem, através daquele nevoeiro que envolvia a paisagem da noite. Vocês estão vendo lá naquela janelinha, estão Gúbio, André Luiz e Eloy, uma grade grossa impedindo que saiam e todo aquele povaréu ali andando nas cercanias. Diz André que o instrutor, que era experiente em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos que não tocássemos nos varões de metal que estavam na janela, que impediam a nossa retirada, esclarecendo que se achavam magnetizados, imantados, eletrificados por uma força elétrica de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Não havíamos mudado o nosso status. Porém, aproximamo-nos das janelas que nos permitiam ver o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, reunindo vários grupos de criaturas em conversação não distante de nós. Os diálogos e entendimentos eram surpreendentes. Quase todos se referiam à esfera física, à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Equilíbrio sentimental, veja só, vamos voltar a esta frase. A nota dominante era no desequilíbrio sentimental. Eles falavam muito sobre os desequilíbrios do sentimento. Você notava o desequilíbrio, diz André. E também o assunto era emoções primárias da experiência física. Comer, fazer sexo, acompanhar pessoas depravadas. Essas são as informações que marcam esses espíritos nas conversas. André então continua. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios, que são aqueles campos que circundam os espíritos, que revestiam a personalidade dos conversadores através das cores de variação típica. Dirigi-me a Gúbio perguntando sobre este assunto, obtendo um esclarecimento. E ele me respondeu: ora, André, você não mediu ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre
se acham nas zonas de contato conosco. É noite. E a maior percentagem destes semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, como este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes se forjam, se constroem, se modelam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm aqui nestes lugares as respectivas nascentes. E se não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, que se desvelam, se dedicam, se envolvem pelos homens no trabalho sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a proteção, sob a ação generosa do Cristo, mais trágicos acontecimentos estarreceriam, apavorariam as criaturas. De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações, diz André. Pensamentos mais altos clarearam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino de Deus nascerá dentro dele, e a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores desenvolverá, medrará e crescerá gradualmente, sob os impulsos construtivos do próprio homem. Que temerária concepção a de um paraíso fácil! Gúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Gigantescos, formidandos atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diferentes. 3 planos. Assim como ocorre a árvore que se enraiza, que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve, como o vegetal que se alonga no ar. E, ao mesmo tempo, é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore temos raiz, copa e seiva, como 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem, vemos corpo denso de carne, organização perispiritual em tipo de matéria mais rarefeita e mente, representando 3 expressões diferentes da base vital, com vistas aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída se precipita despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que ela escolhe como moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos, a princípio, autêntico império de vidas primitivas, que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-se, esconderam-se nestes sítios, guardando o louco propósito de hostilizar, de combater a bondade excelsa, e exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas ainda sub-humanas, apesar de atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses,
Porém, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de blasonarem, de ostentarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar a autorização, o consentimento da divina direção, atento ao princípio que determina que tenha cada assembleia o governo que merece. É interessante. Ou seja, não há nada que se perca. Todos os espíritos estão ali e serão utilizados pela justiça do universo para se entreajudarem, mesmo que seja pelo sofrimento que produzam reciprocamente, despertando-se para as coisas ruins e percebendo que não vale a pena. Mas permanecerão ali até que a bondade divina diga: chega, não é mais a sua hora, porque o progresso é uma lei inexorável, nós vamos progredir sempre. André Luiz então está ouvindo o mentor falando com ele sobre isso, mas ele tem muita coisa que aprender ainda, não é mesmo? Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e na sequência vamos continuar a ver a descrição que André Luiz faz deste lugar, porque é muito interessante. E você viu que muitos de nós é para lá que vamos quando o nosso corpo dorme. Será que é você? Será que sou eu? É a nossa mente que vai dizer. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta com o espírito da letra. Vamos arrancando por detrás das pedras esses ensinamentos preciosos que André Luiz agora está nos dando com a ajuda de Gúbio ao explicarmos o ambiente em que eles se encontram. É o capítulo 6, Observações e Novidades. Vamos então continuar a ver o que André Luiz está falando. Ele diz assim: o instrutor permitiu-se uma pausa mais longa e eu concentrei minha atenção numa dupla de mulheres, uma dupla feminina que conversava rente à nossa grade. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira que ainda estava no corpo físico, só que parcialmente liberta nas asas do sono. A mais velha, que estava ali já há mais tempo, disse o seguinte: notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal, mais prestativa. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? Disse a desencarnada para aquela que estava encarnada. E então, essa segunda, um tanto confundida, explicou: sabe o que acontece? João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. E então a outra deu um salto para trás, a modo de um animal surpreendido, e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, desprezá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo, sob nossa influência. Se ganhar piedade, vai nos estragar o plano, deixando de ser nosso instrumento lá na fábrica. Vejam só até onde vai a ação solerte. A mulher que estava ouvindo esta fala, aquela que estava dormindo no corpo, mas seu espírito estava ali, ela, de maneira ingênua, ela respondeu: o João se diz mais calmo, mais confiante. Marina, disse a outra, intempestiva, inesperada, você sabe que não podemos fazer milagres. E não é justo aceitar regras e intromissões de espíritos acovardados, que, com a desculpa de fé religiosa, se arvoram, se erguem em ditadores de salvação.
Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se juntem em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu de mim mesma tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava essa mulher para a outra: não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar a oportunidade integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando o seu tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará por fim, e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de tolerância, de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. André estava ouvindo tudo isso, imagina. E ele diz: de boca aberta com o que me era dado ouvir, perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a outra, com quem ela falava, em fluidos sombrios, como se fossem os hipnotizadores que nós conhecemos. Eu então enderecei um olhar interrogativo ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso: André, a obsessão desse tipo apresenta milhões de casos. De manhãzinha, lá na terra, essa pobre mulher vacilante, titubeante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida. Oscilando entre o acreditar e o não crer, não saberá concentrar, polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. E em face, por causa da incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes, ela vai permanecer imantada, ela vai se demorar presa a essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e a subjuga, a domina, para conseguir deplorável vingança. Ela se converterá, por isso, em objeto de acentuada aflição para o marido, e suas conquistas iniciais, suas conquistas incipientes, a do marido, em termos espirituais, periclitarão, elas estarão em risco. E então, Eloy, que estava ouvindo, pergunta ao instrutor: como se libertaria essa moça de semelhante inimiga? E ele respondeu: mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, intensivamente ela melhoraria os seus princípios mentais, adaptando-os, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida. E ao invés de se converter em material absorvente das irradiações enfermiças, doentes e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício dela mesma e das entidades que se aproximam dela no caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Nós emitimos de nós mesmos raios magnéticos e vamos recebê-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, porém, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas,
acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Se sintonizam com a desordem, ficam presos a este ambiente hostil e degradado. E ele continua: muito difícil reajustar alguém que não deseja se reajustar. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Diante do intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades que estávamos examinando, certas formas indecisas, obscuras, pareciam pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior do que um crânio humano. Elas variavam em abundância nas particularidades. Algumas denunciavam um movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam paradas, em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Vejam aí a imagem, olha aquelas fumacinhas, aquelas nuvenzinhas pretas que está na imagem do projeto Imagem, algumas pessoas que estão andando, alguns espíritos. Agora, interessante, porque isso nós vamos ver no próximo bloco, mas interessante você observar como as entidades desses níveis inferiores utilizam os espíritos que vão dormir e que vão para lá, para criar um ambiente psíquico, para criar influências, de forma que no dia seguinte, quando acordarem no corpo, essas pessoas continuem a ser agentes do mal, criando problemas, sendo vítimas do ciúme, atuando de forma nociva e agressiva, desrespeitando o outro para criar um ambiente ruim. Eu conheço, gente, muitos casais que passam por isso. Vão nas igrejas, fazem orações, fazem catequeses, fazem a ação dos rituais evangélicos, mas são demônios dentro de casa. Como é possível? É possível sim, porque durante a noite, como não se elevam, esses espíritos vão para essas regiões e são atuados por entidades iguais que as mantêm sob o domínio, fazendo com que possam perturbar o ambiente da família e desajustar aqueles e aquelas que querem seguir um caminho positivo, um caminho nobre. Não vamos rezar não, se rezar, começa a ter uma mudança e o João, nós precisamos dele lá na empresa, nós queremos que ele crie os problemas na fábrica, nós temos que nos vingar, você sabe quanto a gente sofreu, diz a mulher para a outra, não é? Como que a outra podia melhorar? Bastava que mudasse o pensamento, que elevasse a sua mente em outra direção, que durante o dia tivesse uma visão nobre da vida, fizesse o bem para todo mundo, que não se deixasse levar por esse tipo de companhia. Mas, não é? Tem novela, tem show, tem farra, tem diversão, tem comida, bebida, tem tantas atrações no comprar, no pintar o cabelo, no ficar musculoso, que quem que vai pensar, não é? Em alguma coisa nobre. Por isso, quando dorme, vai para esses pardieiros, para esses lugares horríveis, e são, recebendo assim a influência, são agentes do mal, mesmo parecendo que são bons, que vão a igrejas no dia a dia. Mas agora tem os ovoides. Mas isso é o nosso próximo bloco que vai nos ensinar. Eu espero você lá. Estamos de volta. Eu sei que você está louquinho para saber do ovoide. Capítulo 6 vai começar a falar deles, observações e novidades. Novidades, olha lá. Diz André: eu olhei demoradamente o quadro com a percrição, a acuidade
daquele estudioso de laboratório, laboratorista diante de formas desconhecidas. Quando o laboratorista pega o microscópio e fica lá, nossa, olha só, tem um monte de perninha, ele está andando, está engordando, ele fica lá, perquirindo, formas desconhecidas. Só que agora não precisava de microscópio nem de telescópio, estava ali mesmo, na cara. Ele diz, olha, grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas como que grudadas às irradiações que eles produziam. Nunca havia observado antes um fenômeno desse. Em nossa colônia, onde moramos, lá em nosso lar, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal, a energia em volta de cada um. E quando em serviço, ao lado de almas em desequilíbrio, na esfera da Terra, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me fora até ali permitido observar. Eu não me lembrava de ter visto isso. Inquieto, recorri ao instrutor, pedindo que ele me ajudasse. E ele, circunspecto, evidenciando gravidade do assunto, me disse, André, eu compreendo o teu espanto. Vê-se logo que você é novo em serviços de auxílio. Você já ouviu falar, por certo, na chamada segunda morte? E eu respondi, sim, tenho acompanhado vários amigos que vão voltar à Terra em tarefa reencarnacionista, quando, atraídos por imposições imperativos de evolução e redenção, voltam ao novo corpo. Outras vezes, raras aliás, tive notícia de amigos que perderam o veículo do perispírito, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Ou seja, ele está dizendo, a segunda morte eu já vi 2 vezes, em 2 situações. A primeira, quando a pessoa vai perder o perispírito para reencarnar, e a segunda, quando ela perde o perispírito para ir para um outro mundo mais elevado. Gúbio sorriu e disse, você sabe então, André, que o corpo perispirítico é também transformável e perecível, embora construído de um tipo de matéria mais rarefeita. E eu disse, sim, sim, em minha sede de saber já entendi isto. Você viu companheiros, disse o orientador, que se desfizeram do perispírito rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, nós não podemos sondar. E observou também irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos do perispírito para renascerem na carne terrestre. Aqui é importante lembrar do capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Ele mostra este caso, a reencarnação de Segismundo. Lá no nosso outro espiritismo, o espírito da letra, nós temos aqui esse capítulo 13. Foram 5 programas falando sobre ele, explicando como que é esse negócio. Diz Gúbio, aqueles que são elevados, os primeiros, são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são nossos colegas, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses 2 tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma do perispírito. Pela densidade da mente, a mente carregada, saturada, impregnada de impulsos inferiores, muitas vezes eles não conseguem se elevar e então gravitam ao redor das paixões absorventes que por muitos anos eles elegeram como centro de seus interesses fundamentais. Grande número, nessas circunstâncias, principalmente os participantes de delitos condenáveis, se imantam àqueles que se associam a eles nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a Jesus, através de tenuíssimos, imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento,
Os pupilos do ódio e da perversidade também permanecem unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver o nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que nós aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos aos ajuntamentos, às aglutinações celulares dos elementos físio-perispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à sua carapaça. Nós mergulhamos, imergimos-nos dentro dos fluidos carnais e deles nos libertamos em um vicioso vai e vem através de experiências numerosas, até que acordemos a vida da mente para expressões santificadoras. Nós somos como arbustos no solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e corta-nos, cega-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum e aos quais nos agrilhoamos, nos prendemos pela comunhão de interesses, por gostarmos das mesmas coisas na linha evolutiva em que nos encontramos. Aí André fala, puxa, as elucidações, as orientações eram belas e novas aos meus ouvidos. E em razão disso, calei as interrogações que me vagueavam, que andavam no íntimo, para atenciosamente registrar as considerações do instrutor, que vai prosseguir falando sobre isso. Mas antes que a gente vá para a parte final do capítulo, no próximo bloco, prestemos atenção no que já foi dito aqui. Quando nós vamos para mundos melhores, nós perdemos o nosso perispírito aqui na Terra. Eles ficam sem o perispírito terreno, porque não vão precisar dele. É uma segunda morte, além da morte do corpo. Quando nós vamos reencarnar na própria Terra, nosso perispírito também sofre uma degradação, uma diminuição. E esta diminuição se faz com a perda da matéria perispiritual que, de forma adulta, por exemplo, nos estava modelando. Vamos precisar voltar ao corpo de criança. Então, vamos perdendo partes do perispírito, que seria uma comparativa morte também durante a vida, no espírito que vem renascer. Mas ainda tem um terceiro caso, que é o que ele explicou aqui. Quando a mente das pessoas e dos espíritos permanece presa ao ódio, ao erro, ao crime, ao delito, ela vai ensimesmando-se, ela vai criando para ela própria uma condição imantada no erro. E ela perde, dependendo da pressão que isso faça sobre si mesmo, ela perde o controle da forma. A mente não mais se preocupa em modelar o corpo, ela está apenas voltada sobre si. E como é negativa a ideia, como é algo degenerado, o nosso gosto por pensar em coisas ruins, o nosso perispírito no plano do mundo invisível, ele vai se decompondo para permanecer apenas aquela forma próxima do cérebro, da mente. É aquele que parece um cabeção, uma cabeça, só que não tem nariz, não tem boca, né? Mas tem uma forma, geralmente parece um ovo de Páscoa, sabe? Ovo de Páscoa, aquele de chocolate, só que a fórmula ovoide não é de chocolate, né? André Luiz viu que tinha algumas que parecia que respiravam, outras pareciam muito duras. E estas formas são espíritos que não têm o corpo.
Com o passar dos anos, eles poderão retomar o controle de si mesmos e poderão restabelecer o domínio da forma para ter um corpo normal. Mas até que isso aconteça, eles acabam sendo usados por outros espíritos que projetam esses seres inteligentes e mandando-os ao perispírito de pessoas ou de outros espíritos, para mantê-los hipnotizados, para manter a sucção das energias, para dar aquelas coisas meio de pessoas que começam a ficar loucas, ouvindo coisas, uma perseguição constante. Nós veremos isso aí, mais nos capítulos à frente. Este é o ovoide que perde a forma porque não sabe controlar a mente no bem. E a mente se volta apenas para as coisas ruins, para as coisas erradas, esquecendo de manter o padrão de agregação da matéria perispiritual. O perispírito também é feito de matéria mais sutil, mas é matéria também. E então essa é a segunda morte, no caso, diferente do que se eleva ou daquele que vem à Terra. Este permanece no plano espiritual, sendo utilizado como um imã de geladeira, sabe? Só que é a forma de ovoide. Agora, no próximo bloco, o último deste capítulo, nós vamos acompanhar mais algumas explicações, porque no capítulo seguinte é que a coisa vai pegar fogo mesmo a respeito disso, tá bom? Vamos lá. Daqui a pouquinho voltamos com o fim do capítulo 6º. Aguardo você. Estamos de volta com a última parte do capítulo 6º, observações e novidades. Muita novidade, não é mesmo? Vamos entender como que é que essas coisas estão acontecendo. O instrutor, então, que tinha feito uma pausa, agora volta. André Luiz não quis nem perguntar nada para não tirar o raciocínio dele do rumo. Agora vem o Gúbio, continua a dizer: André, a vida física é um puro estágio educativo dentro da eternidade. E a ela ninguém é chamado a fim de que se candidate a paraísos de favor, e sim a modelagem viva do céu no santuário do seu próprio espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e o evoluir das sementes divinas que trazemos conosco. A vida, então, diz Gúbio, não é você ficar esperando se abanar para chegar no paraíso cheio de floquinho de algodão. A vida é a oportunidade de nós construirmos o céu dentro de nós pelas virtudes que lá estão colocadas por Deus quando nos criou e que nós temos que cuidar, pelos valores da mente, colocando na mente bons pensamentos. E ele continua: o trabalho incessante para o bem, trabalho incessante para o bem não é ir na igreja, viu? Não é ir lá dar sopa, não é ir lá pegar roupa velha, estou fazendo bem, não. O trabalho incessante para o bem é ter paciência, é conversar bem com as pessoas, é não falar palavrão, é compreender, é ouvir, é ajudar de forma generosa quem precisa. Não tem nada a ver com religião, ainda que a religião nos ajude. Então, o trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a experiência da vida, a disciplina dos impulsos pessoais. Não vou encher a cara de bebida alcoólica, vou me abster do cigarro, eu vou ter uma conduta sexual adequada, decente, nobre. A disciplina dos impulsos pessoais, não vou comer de tudo, vou me conter na gula. Com amplo curso, as manifestações mais nobres do sentimento e do esforço perseverante no infinito bem constituem as vias de crescimento mental, com aquisição de luz para a vida que não acaba, a vida que não morre, a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para se enriquecer através do serviço à coletividade. Sacrificar a si mesmo é se superar,
conquistando a vida maior. Por isso mesmo, o Cristo afirmou que o maior no reino do céu é aquele que se converter em um servidor de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu segundo a convenção dos homens, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda com ele mente estreita e doente. Em suma, em resumo, ir à matéria física, ao corpo de carne, e voltar ao campo de trabalho em que nós estamos aqui, ao mundo espiritual, é submetermos-nos a profundos choques biológicos, com a destinação da expansão dos elementos divinos que estão em nós nos integrando e vão integrar-nos um dia à forma gloriosa. E porque me visse na atitude do aprendiz que pergunta em silêncio, Gúbio ressaltou: para eu me fazer mais claro para vocês, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico, o corpo físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispiritual, o perispírito, é o fruto, que unifica, consubstancia o resultado das variadas operações da árvore, depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente, que representa o substrato, a essência da árvore e do fruto, reunindo, condensando-lhes estas qualidades, estas experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo físico, como a semente que regressa ao chão. E quantos se complicam voluntariamente, deliberadamente, afastando-se do caminho reto, na direção de zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios, atrasam a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço, escorregadio, a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros, que em companhia deles se extraviaram através de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendeu agora, André? Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o pensamento, eu ousei perguntar: e se nós consultarmos esses ovoides vivos, eles nos ouvirão? Possuem capacidade de sintonia? E Gúbio me atendeu respondendo solícito: perfeitamente. Compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição, nestes lugares inferiores que estão dormindo em estranhos pesadelos. Eles registram-nos os apelos, mas respondem a estes apelos de modo vago, dentro da nova forma em que se isolam, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com o agravo, a piora da responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se categorizam na conta de fetos ou amebas mentais, que são, porém, usadas, mobilizadas por entidades perversas ou rebeldes. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros de vida semelhante, como acontece a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como o que nós examinamos. A ovelha que persegue firme na estrada justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, aquelas que se desviam, fugindo da jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas.
O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: você entendeu a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia, por experiência própria, o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali, diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas sem instrumentos para se manifestarem, meu respeito ao corpo carnal cresceu de modo espantoso. Alcancei então com mais propriedade o sublime conteúdo das palavras do Senhor que dizia: andai enquanto tendes luz. O assunto era fascinante e tentei, gúbio, a examiná-lo, mas mais detidamente. Porém, o orientador, sem trair a cortesia que lhe caracteriza, recomendou-me que esperasse o dia seguinte. O dia seguinte. Puxa, que interessante, não é? Estes seres estão numa condição própria daquilo que escolheram. E se você pega o texto já no começo deste bloco, você verá como é clara a explicação do mentor. Eles se desviaram, eles escolheram outro caminho. E como a árvore, não produziram frutos bons. É algo que faz muito sentido. O fruto condensa as experiências dele. Para adquirir sabedoria e amor, o espírito renasce muitas vezes. Como essa semente que volta ao chão. E, no entanto, cada renascimento é uma oportunidade de crescimento. Mas quantos deliberadamente se complicam, criam problemas, vão para os desgastes, vão para a diversão, fogem do caminho reto? Nós parece que estamos numa época em que andar direito é uma desqualificação das pessoas. Você não pode ser uma pessoa certa, correta, porque você é retrógrado, você é gente arcaica. Parece que a sociedade, inclusive a televisão, estimulam que você seja uma pessoa exótica, que você tem que ter cabelo diferente, usar roupa esdrúxula, você tem que ter uma postura que é antinatural, porque senão você fica uma pessoa careta, olhada como uma coisa assim, sem valor. Este é o império desse atraso, que está usando as pessoas para conquistar ainda mais mentes desajustadas e frágeis que querem imitar o que é perverso com a desculpa de que está na moda. Pense nisso. Uma vida jogada fora não é culpa daqueles que nos induzem ou que nos sugerem caminhos ásperos. Não, é nossa culpa, porque nós aceitamos. Nós deixamos de pensar para que os outros dissessem o que devemos fazer. E depois vamos nos deparar com isso. Cheios de ovoides estão andando pelas ruas. Estes que estão falando em televisões, que estão falando em novelas, que estão na crosta da onda, na espuma da onda, carregados dessas nuvens que os obsediam, para que eles sejam maus exemplos, para que eles deem maus conselhos, para que consigam mais gente para fazer bobagem. Mas esse capítulo que acabou agora vai continuar no assunto no nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Vai lendo, não fique esperando a gente não. Vai para frente que você vai se surpreender muito. Eu espero você no nosso próximo programa com o capítulo 7º. O quadro doloroso. Mas isso vai ser semana que vem. Um grande abraço e muita paz.